Fala pessoal, tô de volta por aqui, fiquei alguns meses afastado sem gravar vídeos, mas voltei. E hoje vamos falar de Flamengo contra Corinthians, final de Supercopa e início de temporada do Flamengo. Flamengo que perdeu aí a sua segunda final de Supercopa para o Corinthians. Havia perdido lá em 91 de 1-0 e hoje perdeu de novo por 2-0. Mané Garrincha lotado, quase 72 mil pessoas no estádio, as duas torcidas fizeram uma festa linda, eu estava lá presente. Tinha mais torcedores do Flamengo, só que a torcida do Corinthians fez uma festa incrível, parecia que estava na Neoquímica Arena. Então, assim, foi um show das duas torcidas, a maior final de Supercopa até o momento. Corinthians levou a melhor, venceu por 2-0, time que se entregou mais, jogou com mais garra, estava melhor fisicamente também. Flamengo ainda num ritmo de pré-temporada, voltando, é apenas o quarto jogo da equipe principal e vários jogadores ali que estavam apenas no seu segundo jogo, como Jorginho, Arrascaeta, jogadores que ainda estavam voltando e estavam caminhando dentro de campo. Essa é a verdade. Achei a escalação do Felipe Luiz bem esquisita, olhando por esse lado, porque por mais que o Arrascaeta e o Jorginho são jogadores super importantes, eles não estavam bem fisicamente. O Arrascaeta estava andando dentro de campo e o Jorginho não estava dando a dinâmica ali, não estava dominando o meio de campo como ele costuma fazer. O Alexandro fez um primeiro tempo ok, mas no segundo tempo também morreu, estava morto ali fisicamente. O Alexandro é esse tipo de jogador. É um jogador bom, só que um jogador para jogar 40, 45 minutos. O ruim é que o reserva dele é o Ayrton Lucas. Um jogador que tem decisões horríveis, um jogador bem fisicamente, mas é um jogador que não acho um jogador patamar de Flamengo, tá? Mas falando do jogo em si aí, o Corinthians jogou melhor do que o Flamengo, fez 1-0 no primeiro tempo, estava mais próximo do segundo do que o Flamengo do empate. Depois que o Flamengo tomou o gol, o time do Flamengo morreu, não conseguiu mais atacar, não conseguiu mais ter volume de jogo. E aí no segundo tempo, com um jogador a menos, naquela expulsão esquisita, não pelo fato da agressão, mas pelo fato do árbitro ter expulsado o cara depois do intervalo, em um lance que era do primeiro tempo. Mas enfim, foi justa a expulsão do Carrascal, só a maneira que foi esquisita, mas o Flamengo voltou para o segundo tempo e com um jogador a menos ainda jogou melhor do que no primeiro tempo. Só que foi aquele melhor sim, tinha a bola, tinha a posse, porém não criou volume para empatar o jogo. As chegadas do Flamengo eram sempre por cruzamento, bola parada, e aí a bola do jogo foi nos pés do Paquetá no final do jogo, que ele acabou desperdiçando. Que é aquilo, um jogador que custa mais de 40 milhões de euros não pode perder um gol daquele, mas acontece, não dá também para crucificar o Paquetá logo nesse início. E aí no finalzinho o Corinthians, né, já estava o time do Flamengo todo lá na frente, Léo Pereira já tinha virado centroavante, o Corinthians acabou fazendo o segundo gol e venceu por 2-0 a final da Supercopa. O Flamengo perdeu a sua terceira partida seguida. Isso não acontecia desde a passagem do Vitor Pereira ou do Ruim Pereira lá em 2023, onde ele também teve um início catastrófico, perdendo Mundial, perdendo Recopa, perdendo várias taças logo no início da temporada. Mas acho que o Flamengo está bem melhor do que aquele Flamengo do Vitor Pereira, porém o time tem que acordar. O time perdeu para o Fluminense, não jogando bola, perdeu para o São Paulo, numa displicência terrível, tendo oportunidades, mas perdendo gols claros, e perdeu ontem, no caso, para o Corinthians, e chega à sua terceira derrota. Vai entrar em campo na quarta-feira contra o Internacional já pressionado, porque o time precisa dar uma resposta, não pode nem sonhar em empatar com o Internacional, tem que vencer e vencer bem, já para dar uma resposta para a torcida e dar uma aliviada para o Felipe Luiz conseguir trabalhar mais tranquilamente. No Carioca a situação é delicada, ainda está na zona de rebaixamento, mas tem mais chances aí de escapar devido aos resultados que as equipes também que estão brigando contra o rebaixamento no Carioca tiveram nesse final de semana, né? Empatando, outras perdendo. É isso, acho que esse planejamento desse início de ano do Flamengo é difícil a gente avaliar, porque foi um planejamento que deu tudo errado, colocou o Sub-20 não deu conta do recado, os moleques que não conseguiu entregar aquilo que se esperava, em um fraco campeonato carioca, e eu vou te falar, se os moleques não conseguirem entregar no carioca, eu não sei se esses caras vão conseguir entregar em alto nível no profissional, seja em qual time for. E aí, perdeu a Recopa já, perdeu a Supercopa no caso, vai ter a Recopa contra o Lanús da Argentina, vai ser um jogo na Argentina e outro jogo no Maracanã. Acho que é uma taça importante, o Flamengo tem que dar uma resposta também, não pode perder a sua segunda taça
no início de temporada, e o Felipe Luiz também tem que dar um chacoalhão no elenco. O Felipe Luiz tem algumas teimosias, né? Ele teima muito ali com o Plata. O Plata é um cara que ajuda muito, mas assim, na minha visão, na minha opinião, é um ajudante de lateral, um cara que corre muito, se esforça muito, mas o cara é atacante. Não tem como você ter um atacante em um elenco milionário, bilionário, e o seu atacante não chutar no gol, o seu atacante não fazer gol. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que ir atrás de atacantes aí que resolvam, que façam gol, que finaliza, que arrisca, em jogadores matadores aí. A gente tem o Pedro, só que o Pedro ainda não tá no ritmo. Ontem aí ficou encaixotado na defesa do Corinthians. Então é isso, acho que o Flamengo ainda tem que se organizar, é um time que tem que engrenar, voltou um pouco mais tarde devido ao calendário do ano passado, porém tem que acordar, não dá para perder tempo. Esse é o calendário que todos os times brasileiros aceitou, que a CBF impôs. Então é isso. Coloca aí nos comentários o que você achou da final da Supercopa, o que você está achando desse início aí do planejamento do Flamengo, do BAP, Felipe Luiz, do trabalho do Felipe Luiz nesse início. Quais são as suas pretensões aí para o restante da temporada? Será que o Flamengo vai longe? Será que essas atuações estão convencendo o torcedor ou não? E dá aquele like também, se inscreve se puder aí para ajudar o nosso trabalho. Tamo junto.